Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Há cada vez mais vozes otimistas relativamente ao futuro do velho continente. A Irlanda regressou aos mercados, tinha tudo o que tinha para colocar e mais houvesse. A SIP diz que será neste ano 2013 que a Europa vai vencer a crise da dívida soberana e até os Estados Unidos aconselham o Reino Unido a ficar no coração da Europa. São alguns dos temas que vamos analisar nesta Comissão Executiva. São convidados desta edição Taoufik Rekibi, Ana Paula Serra e também Francisco Pereira Coutinho. Agradeço aos três a vossa presença. Também daqui a mais um pouco vão-se juntar a esta edição Isabel Meireles e também Henrique Borné, através de ligações telefónicas. Já conferimos essas mesmas ligações. Taoufik Rekibi, começo por si para lhe perguntar que balanço faz desta Europa neste início de ano, com eventualmente algumas luzes ao fundo do túnel. Eu acho que estas luzes, esta acalmia aparente, a mim me assusta um pouco, na medida em que os sintomas mudaram, mas a realidade ainda está longe de mudar. O endividamento da maioria dos países da União continua muito elevado. Continuamos em demasia ancorados em assuntos de natureza económica. Continuamos a nos esquecer que a razão de ser da União Europeia desde o início é uma razão política e não tanto económica. A economia é um instrumento para a consolidação política da Europa, que é motivada essencialmente por questões de segurança, numa primeira fase no pós-Segunda Guerra Mundial, na segunda fase no pós-queda do Muro de Berlim, e hoje, neste momento, até pelas posições assumidas pelo Reino Unido, por as questões separatistas e independentistas que se verificam em vários países da União Europeia. Tivemos a oportunidade de debater isso nos últimos tempos, nomeadamente em Espanha, no que se refere à Catalunha, ao País Basco, em França, em relação à Córcega, no que se refere ao Reino Unido com a própria Escócia. Portanto, temos aqui um conjunto de ingredientes que eu diria que formam um coquetel que pode travar, digamos, um ideal europeu que seria desejável. O aviso dos Estados Unidos para o Reino Unido para levar a sério, porque de facto o Reino Unido neste momento é quase um outsider dentro da União e toda a gente já reparou nas recentes declarações do Jacques Delors, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, no sentido em que a Europa poderia viver sem o Reino Unido. Agora, será que do ponto de vista, digamos, deste ideal europeu alicerçado na segurança, será que nós podemos viver sem o Reino Unido? O que é uma pergunta extremamente importante e crucial nesta fase, e volto a dizer que estes indicadores que estamos a ter, o regresso da Irlanda aos mercados, a queda significativa da taxa de juro da dívida portuguesa, tudo isso indica uma acalmia extremamente precária do meu ponto de vista, porque parece-me que as razões ainda lá estão. Nós continuamos, por exemplo, no caso de Portugal, a fechar a lista dos países com maior risco de incumprimento, porque a nossa dívida continua a ser de 120 e tal % do nosso PIB, nem que chegamos a baixar a nossa déficit orçamental, e não vejo como é que nós vamos conseguir regressar em toda a segurança para o mercado, sabendo também que existem grandes pontos de divergência que podem a qualquer momento vir para cima, nomeadamente no que se refere à União Fiscal, no que se refere à União Bancária, no que se refere à supervisão, no que se refere ao próprio orçamento europeu. Preciso ver que ainda nós não temos orçamento, ainda estão ali pontos de divergência bastante profundos entre as grandes locomotivas da União Europeia, e enquanto estamos a ver a União Europeia numa perspectiva essencialmente de intergovernamental, dificilmente vamos ter garantias para que neste espaço económico haja uma estabilidade, um futuro, e que se possa dar a volta e reganhar a acalmia e permitir essencialmente de competir com outras zonas económicas do mundo. A esta edição da Comissão Executiva junta-se agora também Isabel Meireles, especialista em assuntos europeus. Isabel, bom dia, obrigado por estar em direto nesta Comissão Executiva. Faço-lhe esta pergunta, que foi deixada aqui um pouco pelo professor Taoufik Rekibi. Esta acalmia é perigosa relativamente àquilo que são os problemas estruturais da União Europeia?
Bom dia, Rui Pedro. Não estou de acordo com o professor. Eu tenho motivos de otimismo e isso mesmo está a perpassar pela Europa. O euro continua a ser uma moeda estável e forte. A Grécia mantém-se no euro, apesar de todas as previsões negativas. Os programas de ajustamento continuam a ser financiados. É evidente que, se é verdade, para mim, pelo menos, que a ameaça existencial contra o euro está essencialmente ultrapassada, é evidente que isto não significa que os problemas de estabilidade financeira, as dificuldades económicas e, sobretudo, sociais estejam resolvidas. Agora, é evidente que os países, pelo menos aqueles que estão em dificuldade, continuam a executar de forma mais ou menos rigorosa programas ambiciosos de reformas estruturais que vão ser essenciais para relançar a competitividade e o crescimento. E deixe-me dizer-lhe que há outros sintomas de que a Europa, apesar de não ser com a celeridade que todos gostaríamos e eventualmente seria necessário, houve medidas que foram adotadas e que nos dão confiança para o futuro. Designadamente, o BCE anunciou, como sabemos, a sua disponibilidade de fazer compras praticamente ilimitadas de dívida soberana, obviamente em determinadas condições, o que teve um impacto muito positivo na confiança dos investidores do mundo inteiro, não foi apenas dos investidores europeus. Recordo também que o mecanismo europeu de estabilidade está operacional desde outubro e, em conjunto com o Fundo de Estabilidade Financeira, tem aquilo que se chama agora um poder de fogo de cerca de $1 trilhão, ou seja, dinheiro que é o mesmo volume de fundos do FMI para toda a comunidade financeira mundial. Portanto, algo que, em caso, de facto, disto abanar mais do que a conta, temos já um respaldo de ajuda que é muito importante. E, mais recentemente, um passo para a União Bancária através do Mecanismo Único de Supervisão, ou seja, grandes blocos de aprofundamento desta União, em matéria de União Económica, com certeza, orçamental, fiscal e bancária, enfim, que vão ter ritmos de progressão muito diferentes, até porque alguns deles carecem de alteração de tratados, o que, como sabemos, é sempre algo difícil e muito controverso nos Estados-membros. Obrigado, Isabel Meireles, especialista em assuntos europeus, a dar-nos aqui também a visão do tema que hoje está em cima da mesa nesta Comissão Executiva, tem a ver com a Europa. Ana Paula Serra, ontem Mário Draghi, presidente do BCE, dizia, ontem, quinta-feira, dizia que grande parte dos problemas do sistema financeiro europeu estão resolvidos e que ao longo de 2013 vamos conseguir assistir a uma passagem desse sentimento positivo para a economia real. Parece-lhe que, de facto, esta separação entre problemas do sistema financeiro e problemas nas economias reais começa a ficar, de facto, definida? Olá, Rui, obrigada. O que me parece é que, de facto, há passos positivos e o que foi salientado ainda agora mesmo, relativamente a algumas medidas que foram tomadas em 2012, permitem, de facto, uma acalmia dos mercados e essa acalmia dos mercados acaba por se refletir depois nas condições que o sistema financeiro tem e que acaba por passar para as empresas, onde há, de facto, a posição do Banco Central Europeu foi essencial nessa acalmia e poderá, de facto, ser um passo importante, mas e até determinante naquilo que podemos verificar em 2013. São condições necessárias, não são condições suficientes para que, de facto, não volte, nomeadamente os tais mercados, não é, que aparentemente estão muito calmos, não voltem à carga e não decidam que as debilidades que agora mesmo foram apresentadas existem e, como tal, haja novos ataques, nomeadamente ao euro. Onde há, de facto, e eu também, como foi salientado, a questão da supervisão bancária europeia, de alguma forma também separa os problemas, ou pretende pelo menos isso, separar os problemas da dívida soberana daqueles que são os problemas que os bancos têm. Isso de alguma forma pode de facto
permitir criar liquidez adicional no sistema que permita, de facto, alguma estabilidade e que estabilidade é sempre promotora ou cria as condições, mais uma vez, necessárias ao crescimento. O facto dos mercados não estarem por estes dias tão preocupados com a Europa tem que ver mais com uma melhoria do ambiente europeu ou uma deterioração do ambiente, nomeadamente nos Estados Unidos? Digamos que a média melhorou para a Europa porque houve uma deterioração daquilo que é o ambiente previsional na maior economia do mundo. É muito difícil dizer o que é que determina. Essa não é a pergunta do $1 milhão, é de $1 bilhão. Exatamente, não sei o que é que determina os mercados, não é? Podem-se fazer muitos comentários a posteriori sobre alguns comportamentos dos mercados, mas de facto, como sabe, resulta do aglomerado de todos os investidores individualmente e, como tal, o que eles as interpretações que estão a fazer, de facto, não são óbvias. Não consigo responder a essa questão. Não sei exatamente quando é que eles vão reagir, mas que tem ainda, a nível das debilidades que verificamos, nomeadamente acho que é muito importante salientar de novo as questões orçamentais, onde que, apesar de esse sentimento positivo que referiu inicialmente, a verdade é que nós vimos no final do ano muito pouco consenso em termos daquilo que iria ser o orçamento a nível europeu, e isso é de facto uma debilidade muito grande. A posição do Reino Unido, as posições que acabam por ser reiteradas de uma forma consecutiva em termos de não serem solidários em várias questões que preocupam a Europa, são também essas debilidades. São parte dessas debilidades e, como tal, os mercados estarão atentos e esperarão, não é, um momento, um derrapar para poderem atacar, para se digamos pronunciar. assim. Francisco Pereira Coutinho, quando olhamos para a Europa, de facto estamos naquela visão de copo meio cheio, meio vazio, estamos a resolver de facto os problemas ou há aqui uma espécie de tiranódoas que basicamente tapa os problemas estruturais da economia, nomeadamente da economia europeia? É exatamente um tiranódoas, e os problemas da economia são essencialmente políticos, porque o problema vem desde Maastricht, desde o desenho institucional, aqui o professor Taoufik, eu acho que referiu bem, que os problemas são problemas de base. E aquilo que temos feito tem sido tiranódoas. Falou da União Bancária, é um bom exemplo. Eu pergunto, se tivermos um problema no banco, em Portugal, um problema com os depósitos, a quem é que as pessoas vão pedir satisfações? À Europa? Não vão pedir satisfações ao Banco de Portugal, porque, mais uma vez, aquilo que foi feito... Neste momento, com esta União Bancária que foi feita, não, é mera supervisão, mais uma vez. O problema está de base, está no desenho institucional que foi criado em Maastricht. Basicamente uma moeda única sem um orçamento único. E é esse tipo de respostas que nós ainda não temos. Os mercados estão calmos, neste momento. Possivelmente por causa da crise dos Estados Unidos, que enfim, não conseguiram também resolver os problemas. A capa da Economist desta semana era mesmo essa. Será que os Estados Unidos estão a tornar mais Europa? E a verdade é que nós conseguimos ver nos Estados Unidos muito daquilo que se passa também na Europa. A falta de decisão política, decisões políticas difíceis. E elas têm que aparecer, porque os mercados não vão ficar calmos muito tempo, porque o problema mantém-se. Podemos estar a tratar os sintomas, mas a doença mantém-se. E mantém-se porque nós temos na Europa uma autoridade política totalmente difusa. Nós temos 27 governos, temos 27 opiniões públicas, temos 27 parlamentos, temos 27 tribunais e basta que um destes atores, uma destas entidades, diga qualquer coisa que os mercados de facto não gostam para todo o sistema ruir e termos mais uma crise. E basta ver que a questão da dívida soberana em Portugal não está resolvida de todo. E, portanto, achar que com estas medidas que têm sido tomadas, porque o caminho que tem sido seguido neste momento, através até do tratado que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, é uma ideia de disciplina fiscal. Agora, isto não vai chegar. Os mercados dificilmente aceitarão este compromisso que foi chegado, que os líderes europeus chegaram, porque o problema de base mantém-se. Onde é que estão os mecanismos de solidariedade entre Estados? Isto é que é o ponto-chave que nós temos que responder. Será que o caminho seguirá a mutualização da dívida entre os diferentes Estados? Também tem problemas próprios. Será que necessitamos de mais um orçamento europeu? Necessitamos de um orçamento europeu, mas mesmo que consigamos ter este orçamento europeu, não vai chegar. Possivelmente precisamos de um orçamento europeu que seja o quíntuplo do que temos agora para, de facto, conseguirmos dar resposta aos problemas que vamos tendo nos diferentes Estados-membros, nas assimetrias que existem no plano económico, pelo facto de pertencermos ao mesmo espaço económico. E, por isso, na minha opinião, eu não acho que esta calmia seja duradoura. Taoufik Ribi, nunca foi possível fazer esta união
este federalismo da União em tempos em que, de facto, a economia estava bem mais quente, está a parecer que ainda assim começa a ser difícil dar passos definitivos nesta fase. É absolutamente necessário avançar para esse federalismo, mas a questão que lhe coloco é como é que é possível reunir agora os esforços numa altura em que todos ralham e ninguém tem razão, não há pão, de facto, como diz o povo. Eu acho que o federalismo tem um inimigo importante que é o tempo, o fator tempo. Este federalismo tem que acontecer rapidamente, sob pena de implosão da zona euro. E uma segunda dificuldade, e como foi referido, são 27 países, 17 dos quais estão dentro da zona euro e mais 10 que estão fora da zona euro. Isto quer dizer que nós temos no espaço comunitário 11 moedas em simultâneo, o euro mais 10. Então, como é que nós podemos imaginar uma Europa federal com 11 moedas? Será que devemos assentar essencialmente o federalismo entre os 17 e deixar os 10 outros de fora? Será que nós devemos rever o próprio conceito da União Europeia no sentido de criar uma União Europeia federal e zonas de comércio livre com os outros países que não integraram a zona euro? Portanto, há aqui um conjunto de decisões políticas que são extremamente importantes a tomar, sob pena de não se conseguir um federalismo e de adiá-lo cada vez mais, e, como eu referi há pouco, o fator tempo é o principal inimigo, digamos, da construção do ideal europeu. Agora, deixa-me dizer só uma coisa. Eu acho que o modelo de governo assente numa estratégia de trabalho intergovernamental está completamente esgotado hoje. A Europa precisa de um novo modelo de governo, de um novo modelo político, porque, de facto, aquilo que foi construído nos anos 50 e depois nos anos 60 continua a ser exatamente o mesmo, enquanto que os desafios são de uma nova geração, os objetivos são outros, o mundo mudou por completo. Nós criamos a livre circulação das mercadorias, de capitais e de pessoas, mas não conseguimos criar um modelo político que seja capaz de acompanhar esta nova realidade. E quando estamos a falar da acalmia dos mercados, deixa-me só abrir esta bifurcação, esta acalmia é relativamente artificial porque simplesmente os mercados precisam de emprestar dinheiro. E neste momento o AAA é concedido a um conjunto de países. Os que têm a situação mais ou menos equilibrada praticamente não precisam de muito dinheiro nos mercados. Até eles próprios vão aplicando o dinheiro no mercado. Exclui-se aqui, obviamente, os Estados Unidos. E depois, os Estados Unidos continua a ter o seu AAA com todas as suas dificuldades. A própria França, tirando uma agência que lhe retirou, as duas outras continuam a dar o AAA, sabendo que ela tem um déficit monumental e praticamente o problema, neste momento central da própria Europa, é o Reino Unido, idem. Portanto, eu acho que nós devemos mudar de paradigma em termos de gestão da Europa, gestão política. Se nós não conseguimos fazer isso, dificilmente vamos... Porque, no fundo, a Europa, neste momento, está a trabalhar com o carro à frente dos bois. Isto é, estamos a tomar, ou a tentar chegar a conclusões e acordos de natureza federal, sem termos, digamos, um sistema político que suporta isso. E por isso que nunca chegamos a acordo. Muito bem, junta-se esta edição também da Comissão Executiva Henrique Burnet, consultor em assuntos europeus. Henrique, bom dia. Obrigado por estar em direto nesta Comissão Executiva. A questão que está em cima da mesa neste momento é fundamental ou não avançar de uma forma definitiva e concreta para um maior federalismo na Europa? Eu não sei se é fundamental ou não, eu diria que é inevitável. Isto é, eu acho que há cerca de 1 ano, 2, que se nota uma coisa. Os países que estão dispostos a ajudar financeiramente, daqueles países como Portugal, Grécia, eventualmente Espanha e Itália, na frente, que precisam de dinheiro, exigem uma coisa em troca, que é maior influência na maneira como estes países usam o seu dinheiro. E, portanto, nós estamos a evoluir para uma fórmula em que, se quiser, a Alemanha, a Holanda, etc., dizem nós emprestamos dinheiro em troca de participarmos na decisão de como vocês gastam. Quero-lhe chamar federalismo, chamo-lhe federalismo. Quero-lhe chamar confederalismo, chamo-lhe confederalismo. Agora, que isto vai acontecer, vai acontecer. Henrique, quando olhamos para aquilo que é o modelo de governo desta Europa neste momento, parece que é preciso dar passos significativos numa alteração deste modelo. É evidente que nós vamos ter alterações aos tratados outra vez.
para configurar a estrutura institucional europeia de acordo com estes desenhos, vai ter que fazer algumas alterações. Agora, eu acho que nós às vezes perdemos demasiado tempo a discutir as alterações aos tratados e perdemos menos tempo a discutir conceptualmente o que é que vai ter que acontecer. E aquilo que nós estamos a falar, e que o professor dizia há pouco, nós temos que mudar de facto de paradigma, isto é, nós temos que olhar para as nossas contas, às vezes é um bocadinho a mesma coisa com o relatório do FMI. Nós não precisamos que outros nos venham dizer o que nós temos de fazer, nós temos que ter uma noção clara do seguinte: nós temos um problema que é, temos um Estado que gasta mais do que aquilo que é capaz de cobrar e, portanto, ou aumenta a sua cobrança ou reduz as suas despesas. Isto em Portugal. Em termos europeus, vamos ter que adaptar um bocadinho as estruturas institucionais, muito provavelmente vamos, mas o essencial é, nós também vamos ter na Europa que mudar a estrutura do sistema como gastam. É mais isto. Neste momento, Henrique, quando olha para os últimos meses da Europa, demos passos na resolução da crise ou estamos praticamente na mesma situação? O Presidente Barroso tem dito desde o final do ano passado e agora no PC este ano em algumas intervenções que a ideia de que o euro ia acabar desapareceu. E eu acho que se pensarmos um bocadinho ele é capaz de ter razão. Isto é, há um ano atrás chamávamos-lhe a crise do euro e eu acho que hoje em dia lhe chamamos a crise, voltamos a chamar-lhe a crise da dívida soberana de Estados-membros do euro, mas não é tanto o euro que está em causa. E portanto eu acho que sim, que demos alguns passos em frente. Henrique, agradeço a sua presença nesta Comissão Executiva. Henrique Borné, consultor em assuntos europeus nesta Comissão Executiva, em que estamos a olhar para o futuro da Europa neste ano 2013, com alguns passos dados, e vamos continuar a falar nesta segunda parte da Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já.